a presença de Deus derramar, mas só podes fluir o que estás a pedir quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Amados irmãos e queridos ouvintes, a paz do Senhor seja árbitro em vossos corações. Mais uma vez vamos celebrar aqui um culto ao Senhor nosso Deus. Vamos orar a Ele, pedir a Ele que aceite esse culto que vamos oferecer, essa pregação da palavra de Deus, e que a palavra de Deus encontre guarida nos nossos corações, tanto nos corações da igreja, como nos corações daqueles que ainda não são salvos e estão nos assistindo. Que o Senhor abençoe cada um de vocês, cada um de nós, que o Senhor tome em suas mãos as nossas vidas e que o Senhor tenha piedade, tenha misericórdia de nós e nos perdoe as nossas transgressões, nossas falhas, nossos pecados, nossas transgressões. O Senhor, por misericórdia, nos acuda, nos abençoe e nos encha da sua graça. Vamos orar agora, pedir a Ele que, por misericórdia, em nome de Jesus, aceite esse culto que vamos oferecer. Pai nosso, nós louvamos o Teu nome. Tu és aquele Deus do universo, aquele que medes a palmo o universo. Ó Senhor, aquele que pesa o pó dos montes em balanças de precisão. Tu és aquele para que as nações são como uma gota d'água que cai do balde. Tu és aquele, Senhor Deus, para quem cada um de nós é como um grão de areia. Mas Tu és aquele que, mesmo nos considerando como um grão de areia, mora em nós, habita em nós, faz de nós a Sua casa. Mesmo nós sendo cacos, entre cacos de barro, somos cacos amados pelo Senhor, cacos feitos à semelhança do nosso Deus e Pai. Louvado seja, pois, o Teu santo nome, e abençoa, meu Pai, nesta hora, todas as pessoas que estão se preparando para ouvir essa live, para assistir esse culto, para Te glorificar, Te exaltar. Ó Deus querido, queremos Te pedir em nome de Jesus, que Tu aceites esse culto, aceites a nossa oração, olhe para nós, pois Tu disseste que os fracos para Ti não existem, que Tu és aquele que fortalece os fracos e que cada ser humano, Senhor Deus, é objeto do Teu amor, pois deste o Teu Filho, Teu Santo Filho,
que habita a glória eterna contigo. Tu deste ele para se sacrificar, para ser imolado, para morrer por nós, para nos garantir a salvação, pois todos nós estávamos perdidos nos nossos pecados e nas nossas transgressões. Aceita, pois, meu Pai, a nossa oração. Inclina os teus olhos agora para a tua igreja e para aqueles que vão assistir esse culto. Abre os nossos corações, une os nossos corações ao temor do teu nome agora, para que não se desvie, não nos distraiamos com qualquer outra coisa, mas que a nossa atenção agora seja ao culto que vamos celebrar o Senhor e ao Senhor que vai receber esse culto e ao amado Jesus que vai ser pregado mais uma vez aos pecadores. Fica, pois, conosco, Pai. Perdoa nossos pecados e acrescenta-nos a fé. Pedimos, com o perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém e amém. Paz do Senhor a todos, irmãos. Mais uma vez estamos aqui na presença do Senhor para cultuar o nome do Senhor, pregar o Evangelho, dizer em alto e bom som que o Senhor é bom. Eternas são as suas misericórdias e elas são a causa de não sermos consumidos. Amém? Então nós estamos felizes por mais uma vez estarmos aqui. Né? Nós não vamos conseguir ler o nome hoje do pessoal, né? Por causa aqui de algo técnico, né? Então nós não vou conseguir ler o nome das pessoas que entrarem. Mas todos vocês que entrarem sejam grandemente abençoados pelo Senhor. Tá bom? Então eu quero, desde já, né, agradecer a presença de vocês todos e daqueles que entrarem, né, depois também assistirão. Que a bênção de Deus alcance vocês onde vocês estiverem. Eu quero fazer uma oração de agradecimento, né, entregando os enfermos nas mãos do Senhor. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome para todo sempre. Exaltado seja o Senhor de geração em geração. Te damos graças, ó Deus, pela fé, pela esperança, pelo amor, pelo sangue de Jesus vertido na cruz do Calvário, que nos trouxe salvação, nos trouxe libertação. Ó Deus, também eu quero te agradecer pelo dia que se foi, pela noite que chegou. Enfim, ó Deus, porque temos oportunidade de cultuarmos o teu nome e de render graças ao Senhor. Quero entregar este que necessita nas tuas mãos, ó Pai. Esse alguém que está enfermo, desenganado, sem alento. O Senhor os conhece por dentro e por fora. Seja quem for, ou seja quem, ó Deus, quantas pessoas forem, que o Senhor olhe com o teu olhar de misericórdia e estenda as tuas mãos de poder e glória para abençoar, para curar, para acalentar. Toma teu servo, pastor Ferreira, nas tuas mãos, que lerá a tua palavra, pregará, ó Pai, trará o recado do alto, que possa cair na boa terra do coração dos ouvintes. Eu te oro por fé, agradecido em nome de Jesus. Amém. Pastor Ferreira. E amém. Meus amados, então, nós vamos falar hoje sobre o nosso Salvador. Sobre o nosso Salvador será a nossa pregação hoje. E, como os irmãos sabem, eu estou com a minha vista muito limitada. Vou pedir ao pastor Rogério para ler aqui no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 5. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos elevarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou, e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé, Senhor, nós não sabemos para onde vais, e como podemos saber o caminho? Diz o outro. Disse-lhe Jesus, eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim.
Amém. Meus irmãos, vejam que maravilha. O Senhor Jesus está consolando os seus discípulos, seus apóstolos, porque está se aproximando a hora do sacrifício dele. E ele está falando justamente nessa viagem que ele vai fazer para o céu. Não é? Ele está falando sobre isso. E ele está vendo que o coração dos seus apóstolos está entristecendo. Então ele diz, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Crede em mim também. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar. Mas se eu for e vos preparar lugar, voltarei. E vos levarei para mim mesmo. Para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde vou e conheceis o caminho. Mas Tomé, preso ainda ao mundo, às preocupações do mundo, Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Então o Senhor lhe respondeu, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, prestem atenção a isso, amados ouvintes. Eu peço que você pare um pouquinho agora naquilo que você está pensando. Você que está assistindo a live, você que está com atenção ao culto que estamos celebrando ao Senhor, veja o que o Senhor diz. Olha, o caminho sou eu. Ele não diz eu sou um caminho, não. Ele diz eu sou o caminho. O único caminho que leva a Deus sou eu. Eu sou o caminho, não há outro. Eu sou a verdade absoluta, não há outra. Viu? E eu sou a vida eterna. Sou aquele que pode dar a vida eterna ao pecador. Então eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém. Eu queria que você prestasse atenção a essa expressão do Senhor Jesus. Você que está ouvindo agora, olha o que ele diz. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O Senhor Jesus acompanha o seu povo desde a saída do Egito. Lá, antes da saída, já houve um caso maravilhoso que Deus determinou que os judeus matassem um cordeiro, um cabrito, e ungissem a porta da casa com sangue. E o destruidor iria passar. Na casa que não houvesse sangue, ele mataria o primogênito. Mas na casa que houvesse sangue, ele passaria e não feria ninguém. Olha o Senhor Jesus operando aí. Talvez vocês não saibam, mas já era Jesus trabalhando pelo seu povo e mostrando que sem derramamento de sangue não há remissão. Não há remissão. E o sangue para ser derramado tinha que ser sangue de quem não tivesse pecado. A quem eles queriam apelar? Pegaram os animais. Os animais inocentes. E sacrificaram para ungir a porta da casa com sangue. Vejam bem o valor do sangue de Cristo. Esse aí apontava para o sangue de Cristo lá adiante. Pois bem, eles saíram e o Senhor Jesus veio com eles numa nuvem, onde era trevas para os egípcios que os perseguiam e luz para o Israel que estava saindo do Egito.
Pois bem, Jesus vinha, era aquela nuvem. Jesus veio, foi quando Moisés tocou com a vara a água do Rio Vermelho, do Mar Vermelho, e o mar se abriu, Israel passou. Era Jesus guiando o seu povo. E chegou lá no Sinai. E agora o Senhor convoca Moisés para subir. E Moisés sobe e vai ver, conversar com Deus. E ali ficou muito tempo. Mas Deus se manifestando. Mas o povo rebelde começou a achar que Moisés acabou-se para lá, já há tantos dias, e ele não desce. E alguém aconselhou, vamos voltar para o Egito. O negócio é voltar para o Egito. Mas não era isso que Deus queria. Viu? Não era isso que Deus queria. O que Deus queria era que o seu povo se santificasse, seu povo se preparasse, seu povo buscasse a Deus para atravessar o deserto e entrar na terra prometida. Pois bem, e lá estava o pessoal esperando. A sarça estava ardendo lá no deserto, no monte. E o pessoal estava todo ali esperando. E por fim saíram do monte e prosseguiram a jornada. E Jesus com eles. Quando faltava pão, eles gritavam, Deus mandou pão, Deus mandou carne, Deus mandou tudo. A água era tirada da rocha. Moisés falava a rocha produzia água maravilhosa para se beber e para matar a sede do povo e para limpeza de um modo geral. A rocha botava água. No fim nós vemos que em várias ocasiões Moisés tocava com a vara a rocha e a rocha produzia água. Por fim, a Escritura diz, e todos beberam da pedra que os seguia, e a pedra era Cristo. Aleluia! Antes dos dias da sua carne. Ele se manifestou de maneiras maravilhosas, esse Cristo maravilhoso, esse Salvador glorioso. Ele se manifestou de várias maneiras, antes dos dias da sua carne. E veio com o seu povo. Muito bem. E agora, nos dias da carne dele, porque ele veio, se fez carne, habitou entre nós, o profeta Isaías falou dele quando estava ainda no ventre materno e disse, eis que o mesmo Senhor vos dará um sinal, uma virgem dará à luz a um filho, porá o seu nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Eita maravilha, agora é Deus conosco. Capítulo 7 do livro de Isaías. No capítulo 9, Isaías fala, um filho nos nasceu. Deus mostrou o nascimento de Jesus. 750 anos antes, Deus mostrou o nascimento de Jesus ao profeta Isaías. E ele diz, um filho nos nasceu, um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. E disse mais, e desse principado da paz não haverá fim. O reino não terá fim. Esse príncipe da paz reinará
eternamente. Esse Pai da eternidade, chamado Jesus, reinará eternamente. Pois bem, meus irmãos, e agora? Agora nós temos Jesus conosco. Houve o Natal, Jesus nasceu em Belém, tudo bem, e cresceu entre nós. Aos 12 anos de idade discutiu com os doutores da lei, foi carpinteiro, trabalhou entre nós e aos 30 anos assumiu diante de Deus o seu papel e começou a pregar a sua bendita palavra aos homens, e dizendo a uns: vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. E ele veio, perseguido desde que nasceu, porque o inimigo das nossas almas não queria a nossa salvação, não quer a nossa salvação. Ele quer o nosso fim, quer a nossa perdição, porque ele desobedeceu a Deus, porque desobedeceu, caiu do céu como um raio, arrastou um terço dos anjos, que também estavam acreditando na sua rebeldia. E como ele caiu, porque quis ser igual a Deus, quis enganar os homens, fazendo com que os homens acreditassem que podiam ser iguais a Deus. Ora, e justamente uma serpente. Agora vejam, quem deixa de ouvir a Deus para ouvir uma serpente, está ruim. Infelizmente, nossa mamãe Eva desceu até esse ponto. E agora, o que é que vamos fazer? Agora, todos nós estamos debaixo da maldição, não é? Da condenação original. E não temos o que fazer, não temos força para lutar. Então, Deus que é bom. E como nós caímos porque fomos tentados, a nossa queda foi diferente do inimigo. O inimigo não foi tentado por ninguém. Ele quis ser. Nós, para cairmos, tivemos que ser tentados. Então, por causa disso, Deus veio em nosso socorro e colocou logo uma sentença no inimigo. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a sua semente. A semente dela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Agora estamos diante dessa semente maravilhosa chamada Jesus, e ele está falando para os seus discípulos: olha, não se turbe o vosso coração, mas está chegando o meu dia de ir embora. Está chegando o meu dia de deixar vocês. Mas, olha, vocês sabem para onde vou, conhecem o caminho, vão me seguir. Mas Tomé disse: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como é que podemos saber o caminho? E Jesus disse: olha, Tomé, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém, Tomé, olha bem isso, ninguém. Eu queria que você que está me ouvindo prestasse atenção a esse detalhe. Ninguém, disse Jesus, vem ao Pai senão por mim. Nós hoje estamos num mundo confuso, onde há todo tipo de religião, todo tipo de incredulidade, todo tipo de idolatria, mas o Senhor, a palavra do Senhor continua viva. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então não adianta você crer em outro caminho. Não adianta você ter um santo devocioneiro. Não adianta você fazer promessa. Não adianta você fazer votos. Não adianta você carregar uma cruz nas costas, como eu já vi acontecer isso. Não adianta você querer andar e subir escadaria de joelhos,
eu já vi acontecer isso também. Não adianta nada disso. Se você não crer em Jesus, não aceitar a palavra dele, não se reconhecer pecador, não se arrepender dos seus pecados e não pedir perdão ao Senhor, você está perdido. Seja você quem for. No inferno agora há muita cabeça que aqui na terra foi coroada. Reis. No inferno há muita cabeça que aqui na terra foi pessoas de projeção, presidentes, governadores, autoridades grandes, tudo mais, mandantes por aí afora, donos de fazenda, donos de terra, donos de tudo. Tem muitos no inferno agora nessas condições. Por quê? Porque rejeitaram Jesus, não quiseram Jesus. E Jesus disse, olha, Tomé, eu sou o caminho. Todos os outros caminhos vai dar no erro. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. Não existe outra verdade absoluta como eu, diz Jesus. Eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E eu sou a vida. Ninguém, Tomé, ninguém. Eu queria que você ouvisse isso. Você que às vezes tem, eu tenho minha religião, não importa. Eu tenho meu santo devocioneiro, não importa. São Jorge, São Sebastião, Maria, não importa. Ou você vai a Deus por Jesus, ou você nunca irá a Deus. Você não irá a Deus. Sem Jesus você não vai. Próprio Jesus, Filho de Deus, Pai da eternidade, Príncipe da paz, Deus forte, aquele que deu a sua vida por nós, foi imolado como cordeiro, foi levado à morte como a ovelha que é tosquiada e não reclama. Foi ferido, foi insultado, cuspido, provocado. Se tu és o Cristo, tu não diz que é filho de Deus? Desce da cruz e nós creremos nele. Não creriam mesmo que ele descesse, porque ele fez sinais nesse mundo que só Deus podia fazer e não creram. Curou um cego de nascença, que jamais alguém viu falar que um cego de nascença fosse curado. Curou um homem que estava há 38 anos junto ao poço de Betesda, na sua cama, no seu leito, ali quase morto, ele estava ali. E quando Jesus perguntou, queres ficar são? Ele disse, Senhor, não tem ninguém que me jogue na água quando a água é agitada pelo anjo. Mas quando eu penso, outro já foi. Pois bem, meus amados. Mas aí Deus disse, olha, se levante, pegue a sua cama e vá para a sua casa. E lá se foi ele. Tudo bem. Pois bem, ele fez sinais, ressuscitou o filho da viúva de Naim, que ia sendo levado para o cemitério. Uma multidão alegre louvando a Deus, uma multidão triste chorando com o féretro que ia para o cemitério. O que é que Jesus disse? Pare aí, moço, levanta-te, vá cuidar de sua mãe. Eu até creio que o Senhor tenha dito, eu guardo o teu lugar no céu, mas vai cuidar de tua mãe. Pois bem, meus irmãos, esse é Jesus. Jesus ressuscitou a Lázaro, sepultado há 4 dias. A própria irmã dele disse, Senhor, já cheira mal, já é de 4 dias. Quer que Jesus disse, eu não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tire a pedra.
Quando tiraram a pedra, ele disse: Lázaro, sai para fora. E Lázaro saiu da sepultura. E não estava cheirando mal, coisa nenhuma. Ressuscitou. Irmãos, tudo isso são sinais. Ele abrandou uma tempestade no mar da Galileia. Pois bem, uma tempestade que nunca ninguém conseguiu acalmar. Ele falou, quando os apóstolos disseram: Senhor, vamos morrer porque é tempestade. O Senhor disse: ó, tenham fé. Vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E se fez bonança no mesmo instante, e ficou aquela pergunta: mas quem é esse homem que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é ele? Era Jesus. Jesus de Nazaré. Jesus, que acalma a tempestade, que expulsa uma legião de demônios que está escravizando o homem. Jesus, que suou sangue no Getsemane. Jesus, que com 5 pães e 2 peixes matou a fome de mais de 6.000 pessoas de uma vez. Tudo isso, e os judeus ainda pediam sinal. Espera aí, gente, qual é o sinal que vocês querem? Qual é o sinal que vocês querem? Ah, que desça da cruz e nós creremos nele. Mas isso aí não era sinal que ele quisesse fazer, porque isso aí era o inimigo atiçando. Porque se ele reclamasse e descesse da cruz, não haveria salvação para ninguém. Estava todo mundo perdido. Ele não aceitou isso. Suportou todo o sofrimento, humilhação, cuspidela no rosto, ferido por lança e coroado com a coroa de espinhos, mas não reclamou. Até dizer: está consumado. Terminei tudo aquilo que o Pai determinou que fosse feito para salvar o homem. E agora, o homem que é salvo não é mais um cidadão do mundo, não. Agora ele é cidadão do céu. Ele era cidadão do mundo até o momento que foi salvo. Mas agora ele é cidadão do céu. A Escritura diz que ele é forasteiro no mundo. A Escritura diz que ele é embaixador de Deus. E a Escritura diz que ele está no mundo para fazer a obra de Deus no mundo, como embaixador de Deus. Olha que maravilha, irmãos. E não somente isso, mas filho e herdeiro de Deus, herdeiro das mesmas heranças que o Senhor Jesus, como Filho eterno do eterno Deus, vai herdar, está herdando. Nós seremos herdeiros também. Aquele que crê em Jesus, aquele que aceita Jesus, aquele que se reconhece pecador, se arrepende do seu pecado, pede perdão a Deus do seu pecado e se agarra com Jesus, esse homem agora é um cidadão do céu. Ele nasceu de novo. É nova criatura. Não é aquela criatura velha, não. Ele agora é nova criatura, nascido para Deus. Nascido de Deus. Gerado de Deus pela palavra do seu santo e bendito Filho, Jesus de Nazaré. Então eu desejo que você que está me ouvindo, preste atenção a essa palavra de Jesus. Eu sou o caminho, não há outro caminho. Eu sou a verdade, não há outra verdade além de mim. E eu sou a vida. Ninguém pode dar vida eterna a não ser eu. Pois bem, e ninguém, não adianta promessa, boas obras, não adianta nada disso.
votos, pregação, cantar hino, louvar a Deus. Se você não for um salvo por Jesus, Deus não aceita nada que você faça para Ele. Ele rejeita tudo que você está fazendo. Deus não aceita nada que você, que não é dele, faça para Ele. Ele não aceita. Ele não aceita a sua pregação, Ele não aceita o seu hino, Ele não aceita o seu voto, Ele não aceita o seu dízimo, a sua oferta. Você dá, e a igreja aqui na terra usa a sua oferta para o que ela está por bem, mas para a sua salvação isso não tem valor nenhum. Não tem valor nenhum. A sua salvação, só o Senhor Jesus é capaz de fazer. Só o Senhor Jesus é capaz de salvar você. Só o Senhor Jesus. Ninguém mais. Não adianta. Não adianta. Eu lamento muito. Eu prego esse evangelho desde 1948. Já tive a alegria de ver muitas decisões para Jesus. Tenho a alegria de conhecer muitas pessoas que ainda estão nas igrejas, que foram ganhas por nós para Jesus. Ganhas por nós não, que nós fomos o veículo para levar essas pessoas a Jesus. Pois bem, então eu queria que você prestasse atenção a isso. Eu queria que você visse isso, que sem Jesus não há esperança de salvação para ninguém. Ninguém. Não há no céu nenhum no céu que tenha ido para ali, a não ser por Jesus. Mesmo antes dos dias da sua carne. Não há nenhum no céu que tenha entrado ali, a não ser por Jesus. Só Ele é capaz de nos preparar, de nos lavar. A Escritura nos diz que o Senhor Jesus nos lava com o seu sangue, que nos deixa mais alvos do que a neve. Olha que maravilha! A gente que é preto feito carvão por causa do pecado, fica mais alvo do que a neve, lavado pelo sangue do nosso querido Jesus. Lavados por aquele sangue. Ele nos lavou, nos apresenta a Deus brancos como a neve. Pois bem, usando a palavra tetelestai do grego, que quer dizer isso mesmo, está consumado, quer dizer o seguinte, que está pago tudo que o homem devia. Tudo que o homem devia, segundo a lei, devia a Deus. Tudo que o salvo devia a Deus está pago pela lavagem do sangue precioso do Senhor Jesus. As pessoas às vezes ficam devotas de Santo Fulano. Quem foi que morreu por você? Santo Fulano morreu por você? São Jorge morreu por você? Maria morreu por você? São Sebastião morreu por você? Santo Inácio morreu por você? Ninguém morreu por você, só Jesus. Só Jesus morreu por você. E é interessante isso. Não há esperança. Não há esperança de salvação a não ser por Jesus. Você, às vezes, faço boas obras. Não adianta, suas boas obras para Deus não têm valor. Deus não aceita, de quem não aceita seu filho, de quem não crê em Jesus, Deus não aceita nada. Deus rejeita tudo. Você pode oferecer
a Deus que você quiser, ele rejeita. Agora, se você é um salvo, aleluia, tudo que você oferecer a Deus, ele aceita como oferta de cheiro suave. Por quê? Porque você cheira ao Filho dele. Você cheira a Jesus. Salvo, lavado pelo sangue de Jesus, você tem o perfume de Jesus em você. Você cheira a Jesus. Então Deus aceita a sua oferta como oferta de cheiro suave. Mas se você não quiser aceitar a Jesus como Salvador, nada do que você faça Deus aceita. Ele rejeita tudo que você fizer. Quando aquele trono branco se manifestar, este mundo com tudo que tem desaparece sem deixar rastro, sem ter mais lugar para ele. E agora? Tudo que você tinha no mundo foi com o mundo. Tudo que você esperava do mundo foi com o mundo. Tudo que o mundo lhe ofereceu foi com ele. Desapareceu. E você vai comparecer diante do trono nu como saiu do ventre materno. Sem nada. Onde está aquilo que eu fiz? O Senhor Jesus disse, muitos dirão naquele dia, em teu nome não profetizamos, em teu nome não expulsamos demônios, em teu nome não fizemos tantas maravilhas. Eu lhes direi abertamente, nunca vos conheci. Afastai-vos de mim. É doloroso, não é? Você às vezes frequentar uma igreja, acha que está tudo bem, mas se você olhar para dentro de você, você vai ver que você ainda não abandonou. Você ainda não abandonou aqueles pecados, aqueles vícios. Você continua comprometido com o mundo, naqueles vexames, naqueles pecados, naquela idolatria. Você ainda não colocou Jesus como seu único Deus e Salvador. Você ainda não escolheu Jesus como sendo o único em quem você pode confiar. Você ainda não escolheu Jesus como sendo aquele que Deus mandou para o mundo para cuidar de você e de mim. Você ainda não resolveu abandonar o pecado e agarrar-se com Jesus. Então, enquanto você estiver nessa situação, mesmo você estando na igreja, mesmo você sendo membro de uma igreja aqui na terra, você é membro da igreja aqui, mas não é membro da igreja de Jesus. Porque para você ser membro da igreja de Jesus, tem que ser salvo por ele. Tem que guardar a palavra dele no seu coração. A palavra de Deus diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. A palavra diz, como purificará o mancebo o seu caminho, observando conforme a tua palavra. A palavra diz, para sempre a tua palavra permanece no céu. Olhem bem o que é a palavra de Deus. Então, aquilo que for contra, que não for aprovado pela palavra de Deus, não adianta você se segurar nisso. Não adianta você se segurar nisso. Eu me lembro uma vez na minha cidade, há muito tempo, eu era menino, uma procissão. Lá veio o povo trazendo a imagem de Nossa Senhora da Saúde. Mas tinha um camarada meio bêbado e resolveu também ajudar trazendo o andor. Mas ele estava bêbado e descuidou-se, tropeçou e caiu. E a imagem caiu e foi caco de imagem para todo lado.
E agora o povo chorando e juntando pedaços de caco de louça. E o padre, naquela agonia, depois arranjou outra imagem, mandou vir outra imagem, virou outra imagem. O povo não queria aquela outra imagem porque era menor. E o padre dizia, mas o milagre é o mesmo. Milagre, não tinha milagre, coisa nenhuma. Era louça mesmo. Se cair, quebra também tudo, esfacela tudo, porque só Jesus pode salvar você. Só Jesus. Eu queria, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte, que você parasse um pouco, pensasse nisso. Eu não sou contra a sua religião, não, viu? Mas uma coisa eu digo a você, religião não salva ninguém. Nenhuma religião, nem a minha religião. A minha religião não me salva. Eu sigo a ela porque ela é certa segundo a palavra. Mas se ela sair da palavra, para mim não serve. Pois bem, religião não salva ninguém. Quem salva é Jesus. Jesus veio para isto. Cumpriu tudo isto e morreu e ressuscitou e rasgou o segredo do templo, rasgando o véu do alto para baixo e abrindo o lugar santíssimo para que você pudesse chegar ali, orar a Deus, confessar seu pecado a Deus, arrepender-se do seu pecado, receber a Jesus como Salvador e, a partir de agora, ser dono do céu. Eu sou dono. O céu é meu. Você pode dizer a mesma coisa, que o céu é seu. Por que pode dizer? Porque a palavra de Deus garante que você é herdeiro da mesma herança que o Senhor Jesus herda do Pai, você herda também. Herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo. Aleluia. Então, meus amados, não é nada melhor do que isso. Viu? E não há outro caminho, e não há outro jeito. O único que morreu por você, que deu a vida por você, que entregou-se por você, foi o Senhor Jesus. Pedro, Paulo, todos esses foram discípulos do Senhor. E todos os santos que estão na glória agora foram discípulos do Senhor. Todos os salvos foram discípulos. Eu sou discípulo também dele. Ainda estou aqui, mas a palavra de Deus me garante que eu já estou assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Vejam isto. Você troca isto por alguma coisa nesse mundo? O Senhor Jesus disse, o que é que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Perdeu-se tudo, não ganhou nada e foi para o inferno. Oh, amados, por favor, olhem para o que o Senhor Jesus está dizendo. Eu sou o caminho. Ninguém, olha a palavra de Deus, ninguém vem ao Pai senão por mim. Não adianta você querer torcer, querer ser devoto de quem quer que seja, não adianta, você não vai conseguir. Maria, a mãe de Jesus, foi salva porque creu no Filho, que aquela disse, minha alma engrandece ao Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Olha, e agora? Se a própria pessoa que trouxe Jesus ao mundo se alegra em Deus, o Salvador dela, se os filhos dela, além de Jesus, tiveram que crer nele também,
e creram nele depois que ele morreu e ressuscitou, graças a Deus os irmãos dele creram nele, Maria creu nele, e todos os santos creram nele, e estão na glória agora. E a igreja de Deus nesse mundo, a igreja de Deus, está aí andando no meio de um mundo agreste, um mundo agressivo, azedo como o nosso, mas confiando, sabendo que vão morar na glória com o seu Redentor, com o seu Salvador. A minha sede em pregar o Evangelho é justamente essa, porque eu sei quem era eu, e sei do que o Senhor me livrou de tudo. Eu já estaria no inferno há muito tempo, se o Senhor não tivesse me acudido. Eu estaria perdido, porque eu andava querendo matar uma pessoa, e essa pessoa que eu andei desejando que matar era um policial, era um segundo sargento da polícia, que veio para cá, para cima de mim com conversa, e saí de perto dele enojado com ele, e disse, eu vou matar esse cara. E firmei isso na consciência. Mas o meu Salvador, aleluia, o meu Salvador chegou antes. E disse, Ferreira, que é isso? Olhe para mim, olhe o que eu sofri por você. Olhe quanto eu sofri por você. Sofra um pouco mais, sofra a ofensa, sofra as agressões, mas agarre-se comigo, que você vai morar no céu comigo. E há 70 anos, irmãos, há mais de 70 anos, eu ando com esse Jesus e não troco por coisa alguma. Nunca o troquei. Pequei muito, sei que pequei, mas ele perdoou, eu pedi perdão, nunca escondi de meu Deus um pecado que eu tivesse cometido. Nunca tentei esconder, também nunca tentei justificar. Ah, Senhor, eu fiz isso porque... Não, Senhor, eu fiz porque eu pequei mesmo, eu não prestava. Pois bem, e Deus me acudiu, e há 70 anos me guia nesta vida, e hoje estou com 96 anos e meio, e glorifico a Deus por isso. Pelos que já consegui servir de instrumento para aceitarem a Jesus, pelas ovelhas que tem agora no rebanho de Deus, que eu posso me alegrar, tive a alegria de ganhá-las, de pregar para elas, e elas se decidirem e se firmarem, pois bem, então eu me alegro muito com isso. Muitos também que já servi para levá-los a Jesus já estão na glória, me esperando lá, e eu estou aqui ainda, pregando a palavra para alguém que queira ser salvo, alguém que queira morar no céu, alguém que queira morar com o meu Deus. Eu estou pregando para você. Estou pregando para aqueles que desejam. Estou pregando para aqueles que eu gostaria de vê-lo no céu naquele grande dia. E sei que verei muitos. Sei que verei muitos. Nosso Deus tem me dado muita alegria na pregação da sua palavra, e eu sei que verei muitos ainda aceitando a Jesus. E eu queria que você, que está me ouvindo agora, fosse um deles. Você, moça bonita, você, minha senhora, você, meu ancião, você, meu companheiro, você, um ser humano igual a mim, aceite esse Jesus agora. Curve-se diante dele. Abandone tudo mais que você tinha, que você
amava, que você preparava, deixe tudo isso para lá, porque o Senhor rejeita tudo aquilo que quem não é dele oferece. Não adianta. Não adianta você oferecer nada a Deus, porque se você não for um santo, se você não for um salvo por Jesus, Deus rejeita a sua oferta. Deus não aceita. Agora, se você é um salvo por Jesus, sua oferta, por simples que seja, tem cheiro suave nas narinas do nosso Deus. Então eu quero pedir a você que se incline diante de Jesus, que creia nesse Jesus maravilhoso. Ele está esperando você. Ele quer salvar você. É só você decidir aceitá-lo, deixar o pecado, abandone esse pecado nojento que você aprecia tanto. Ele desagrada a Deus, ele rejeita Jesus, ele não quer saber de Jesus. Jogue isso fora e agarre-se com o Senhor Jesus. Olha o que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Que Deus os abençoe, que Deus os encha da sua graça, que Deus lhe dê a vida eterna, que Jesus receba você hoje como servo dele. Amém e amém. Irmãos, vamos orar para terminar. Hoje eu não consigo ler o nome dos irmãos aí que estão presentes, mas recebam um forte abraço nosso aqui em nome de Jesus. Amém? Vamos orar para terminar. Senhor Deus e Pai, bendito seja o teu nome, que a tua palavra encontre guarida nos Aleluia, corações, aleluia, ó meu Deus. E que o teu nome seja proclamado e exaltado. Aleluia. Ó Deus, aceite o nosso a chegar a Ti mais uma vez, toma o enfermo nas Tuas mãos, aqueles que ouviram e aqueles que ouvirão esta mensagem posteriormente. Dá-nos uma semana abençoada, eu te oro por fé, em nome de Jesus. Amém. E agora, irmãos, que o insondável e perfeito amor de Deus Pai, a graça maravilhosa e superabundante do Senhor Jesus e as doces e alegres consolações do Espírito Santo de Deus sejam convosco, sejam conosco, sejam com toda a Igreja de Deus na terra, desde agora e até o grande e glorioso dia da volta do Senhor, e digamos todos, amém. Até segunda-feira às 19 horas aqui, em nome de Jesus. Yeah.